Olá pessoal, boa tarde. Voltei mais uma vez aqui para a gente estar conversando um pouquinho sobre um transtorno aí que acontece com a maioria dos brasileiros, né? Na verdade, assim, segundo a psiquiatria e as alterações mentais, 4% das pessoas em idade adultas desenvolve esse tipo de transtornos, a qual eu vou estar falando agora, né? Que para algumas pessoas não pode ser tão importante assim, mas quando a gente começa a estudar essa questão e começa a perceber, né, que esse transtorno é um transtorno que pode acontecer com qualquer tipo de pessoa, com qualquer classe social. Esse tipo de transtorno pode acontecer com a pessoa. Então isso praticamente pode ser uma coisa normal, mas na verdade não é uma coisa totalmente normal, né? É uma coisa totalmente que pode ter uma alteração mental, ocorre uma alteração mental, a qual eu falei anteriormente. Esse transtorno que eu vou falar, ele atinge 4%, né, das pessoas em idade adultas, né? O número de pessoas com esse transtorno são diagnosticada com este quadro, que pode chegar a 6 milhões de pessoas no Brasil, né? Então, 4% das pessoas em idade adulta, elas atingem esse tipo de transtorno com o decorrer da vida, e o número de pessoas diagnosticadas com esses transtornos é um quadro que vai aumentando cada vez mais, né? E chegam a cerca de 6 milhões de pessoas no Brasil que esse tipo de transtorno, que é o transtorno bipolar, né? Que eu estou falando aqui, vou falar, que é o transtorno bipolar que a pessoa desenvolve. É uma alteração no sistema nervoso central? Sim. É uma alteração na saúde mental dessa pessoa? Sim. Porque é um transtorno, uma instabilidade de bipolaridade, né, que a pessoa desenvolve. Muitas pessoas falam, é bipolar, tem bipolaridade, tem duas como é que fala? As pessoas têm duas faces, duas características, uma hora está triste, uma hora está alegre, então é meio bipolar, né? Então, realmente, o distúrbio de bipolaridade ou o transtorno de bipolar ou de bipolaridade tem essas características, a qual eu vou falar agora, tá? O transtorno bipolar também conhecido como doença maníaco-depressiva. Você vai ver muito em muitas literaturas, em muitos sites da internet, né, que o transtorno bipolar é conhecido como doença maníaco-depressiva, tá? É um transtorno cerebral que as pessoas desenvolvem, que causa mudanças incomuns no humor, na energia, nos níveis de atividades da pessoa e na capacidade de realizar as tarefas do dia a dia, né? Então aí está o que é, né, o transtorno bipolar ou transtorno de bipolaridade, conhecido como doença maníaco-depressiva. Por que doença maníaco-depressiva? Porque o transtorno bipolar tem essas duas fases. A fase mania, que é mania e euforia, e tem a fase depressiva. Então você vai, por isso as pessoas falam que a pessoa com bipolaridade tem essa característica no humor, né, de euforia, de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. E por isso ela é conhecida como uma doença maníaco-depressiva, que vai existir esses momentos de alegria, de euforia, que é a parte da mania que eu vou explicar, e vai existir na fase
dessa doença aquela questão da tristeza, do choro, do isolamento social, isolamento pessoal da pessoa. Por isso ela é conhecida como doença maníaco-depressiva, tá? Então, para quem chegou agora, Ana Lúcia, Débora, Apelão, boa tarde, obrigado por estar aqui comigo essa tardezinha chuvosa. E eu parei aqui de novo, mais uma vez, para a gente estar falando de distúrbio de transtorno bipolar, que é conhecido como doença maníaco-depressiva, tá? Que causa mudanças incomuns no humor, na energia, nos níveis de atividade e na capacidade de realizar as tarefas no dia a dia, tá? Então não esqueça que o distúrbio bipolar, ele é conhecido como doença maníaco-depressiva por apresentar duas fases, né? A fase mania e a fase depressiva. Existem vários tipos de transtorno bipolar, né? Na verdade, existem quatro tipos de transtorno bipolar. Então, existem vários tipos de transtorno bipolar ou transtorno de bipolaridade. Todos esses tipos de transtornos, todos eles envolvem mudanças claras, né, no humor da pessoa, na energia e nos níveis de atividades dessa pessoa. Esses estados que a pessoa apresenta de variação do humor, né, e de períodos de variação de comportamento extremamente ascendente, vamos dizer assim, né, exaltado, energizado, que é conhecido como episódio de maníaco, né, euforia. Então, há momentos que a pessoa... Oi, Camila Almeida. Espero que você esteja bem. Não esqueça de printar, tá, gente? Me marcar lá no meus stories, marcar o curso com o professor. Mesmo no dia que não é dia de aula, ele tá lá, ó, fazer uma livezinha para estar conversando com vocês. Então, como eu falei anteriormente, existe 4 tipos de transtorno bipolar, que eu vou falar quais para vocês, mas todos os tipos de transtorno bipolar envolvem mudanças, tá, no humor dessa pessoa, na energia dessa pessoa e nos níveis de atividades que a pessoa vai desenvolver no cotidiano. Esses estados, né, de humor, eles variam de períodos de comportamento, tá? Variam de período de comportamento, comportamento extremamente ascendente, né, onde as pessoas nesse tipo de distúrbio de bipolaridade, elas exaltam, são energizadas, né? Então, quando existe essa questão de exaltação, é energizado, a pessoa é conhecida como mania, como um episódio maníaco, tá? E também há períodos muito tristes, né? Baixa autoestima, choro, ou se a pessoa não tem esperança. Então, quando a pessoa tem esses períodos de momentos de tristeza, de choro, de baixa autoestima, né? Não tem esperança em nada, são conhecidos como episódios depressivos, tá? E os períodos maníacos menos severos, né, que são conhecidos como episódios hipomaníacos, tá? Porque a pessoa que tem o episódios maníacos, elas têm essa mudança de humor repetida. Na verdade, o transtorno bipolar, doutora Pri, minha Sila, maravilhosa, entrou na minha live, minha amiga médica maravilhosa, trabalhou comigo há muitos anos, dividindo plantão noturno no CTI. Uma saudade para você, minha linda, te amo de paixão, você sabe disso, sou super seu fã, desde que trabalhamos juntos, agora sou seu mais fã ainda. Pena que você não está no Rio, para mim te ver, te dar um abraço apertado, um abraço de amigo, acolhedor e de carinho. Mas eu te amo muito, tá? Então, voltando aqui ao nosso assunto anterior,
quando a pessoa com distúrbio de bipolaridade, ela tá no episódio de maníaco dela, né, onde ela exalta, né, tem uma exaltação no humor, uma euforia louca, e é energizada demais, né, eufórica demais, ela está no episódio maníaco dela, tá? Só que quando ela tem essa exaltação, esse humor energizado, né, é elétrica demais nas suas euforias do seu dia a dia, porém, essa exaltação e essa energização muito elétrica, enérgica, essa pessoa, esse período é menor, né? Ou seja, a exaltação é pouca, ou pouco período de tempo, a euforia é pouca, a energização é pouca, não é por muito período de tempo, é em pouco espaço de tempo. Isso já são fases de episódio chamado hipomaníaca, ou seja, pouca exaltação, pouca euforia. Agora, tem períodos que ela tem uma euforia demais, ela fica eufórica demais, né? E tem períodos do nada que ela fica com episódios depressivos, né? Tristeza, choro, pouca esperança, autoestima baixa. Por isso o transtorno bipolar, ele é conhecido como doença maníaco-depressiva, porque a pessoa apresenta episódios maníacos em períodos de tempo da doença e também pode apresentar episódios de depressão. Lembrando que o episódio maníaco, se não for muito severo, se for muito lento, né, menos severo, muito lentos, em pouco período de tempo, já são episódios hipomaníacos, totalmente diferentes, mas porém é um distúrbio de polaridade, porém o episódio maníaco dela não é tão exagerado assim, é um pouco menos exagerado, é menos severa essa euforia louca dessa pessoa, só que aí é conhecido como episódio hipomaníaco, mas ela muda de episódios, de fases de humor constantemente no período de dia, durante o dia. Tem momentos de euforia, de alegria, de exaltação, mas tem momentos que ela vai ter períodos de tristeza, de baixa autoestima, de choro, de falta de esperança. Isso é um episódio depressivo. Eduardo, a pessoa que tem uma doença maníaco-depressiva, que é o transtorno bipolar, por ela ter episódio depressivo, ela pode tentar o suicídio? Não tem nada que comprove teoricamente estudo que diz que sim, né? Também não tem nada que comprove que diz que não, porque o transtorno bipolar do humor, que é a mesma coisa que a doença maníaco-depressiva, onde a pessoa apresenta episódios maníacos e episódios depressivos, ela não é uma doença depressão, tá? Não é uma doença depressão. A pessoa não fica deprimida pela vida inteira, como a depressão ocorre com a pessoa. Há episódios depressivos, de tristeza, que é daqui a algumas horas, alguns momentos, a pessoa já está maníaca de novo, episódio maníaco de euforia novamente. Então, isso é distúrbio bipolar, conhecido como doença maníaco-depressiva, onde tem episódio maníaco e episódio depressivo. Porém, nos episódios maníacos, quando a euforia não é muito severa, é bem diminuída, a gente chama de episódios hipomaníacos. E na verdade vou deixar para vocês pesquisarem e estudarem os 4 tipos, eu até anotei aqui, os 4 tipos de transtorno bipolar. O transtorno bipolar, tem o transtorno bipolar 1, tem o transtorno bipolar 2, tem o transtorno de desordem 3, tá? E temos outros transtornos bipolares relacionados, especificados e não especificados. Então, são 4 tipos de transtorno: transtorno bipolar 1, transtorno bipolar 2, transtorno de desordem, transtorno bipolar
relacionados, especificados e não especificados. Esses são os 4. Como é feito, Eduardo, o diagnóstico desse transtorno bipolar? É feito como as outras doenças mentais, como os outros distúrbios. Nós vamos avaliar as alterações comportamentais, avaliar as alterações de pensamento dessa pessoa, né, para tá conseguindo o médico, psiquiatra, dando um diagnóstico concreto, a qual eu já falei para vocês que demora muito esse diagnóstico, tá? Um dos diagnósticos e tratamento para o transtorno bipolar ajudam as pessoas com o transtorno bipolar, né? Um dos diagnósticos. Não tem nada para mandar para mim, é só para vocês estudarem. Aqui não é aula de portal, aqui é uma live ao público. Então, para quem é aluno, é só para pesquisar e estudar, não para mandar nada para mim. Voltando aqui ao diagnóstico, um dos diagnósticos e tratamento que ajudam as pessoas com transtorno bipolar é levar vidas saudáveis e produtivas, tá? Falar com um psiquiatra ou um psicólogo é o primeiro passo para qualquer pessoa que desconfie de que um quadro de transtorno bipolar esteja ocorrendo, tá? Então, o primeiro passo do tratamento diagnóstico para a pessoa ter uma vida mais saudável e produtiva é procurar a ajuda de um psiquiatra e um psicólogo para ter uma ajuda onde ela esteja desconfiando que o quadro de humor dela está sendo alterado constantemente, ou quando alguém percebe isso e comunica para ela o que está acontecendo. Um psiquiatra pode completar um exame físico, né, na anamnese dele, para descartar outras condições de doenças mentais, outras condições de transtornos mentais. E se os problemas não são causados por outras doenças, o médico pode realizar uma avaliação de saúde mental ou oferecer para esse paciente uma referência a um psiquiatra ou um psicólogo, tá? Mas a intenção do tratamento e do diagnóstico é ajudar a pessoa a levar uma vida saudável e saber lidar com essa alteração no humor, com esses episódios maníacos e esses episódios depressivos, tá? Então, o primeiro passo é sempre procurar a ajuda de um psicólogo e de um psiquiatra para estar avaliando realmente se essa pessoa tem esses tipos de transtorno de bipolaridade. Porque, segundo Freud, tudo em excesso se torna patológico, né? Se essa euforia em excesso, se esse episódio depressivo em excesso está incomodando, está te fazendo mal, está incomodando as pessoas à sua volta, procure ajuda, né, de um profissional qualificado, ou um psicólogo, ou um psiquiatra, para estar te orientando para você ter uma boa qualidade de vida mais saudável, uma qualidade de vida mental mais saudável, para que você possa, né, levar a sua vida adiante, né? E é sempre bom a gente encaminhar para um psicólogo e um psiquiatra que já tem uma experiência em diagnosticar e tratar transtorno bipolar, né? Isso é muito importante, saber isso. Orientar para um psicólogo ou um psiquiatra que já está acostumado, já tem uma experiência vivida, né? Para saber, que já tem uma experiência em relação ao diagnóstico e ao tratamento do transtorno bipolar, né? O tratamento e terapias, né, após o diagnóstico, ajudam muito nesses episódios maníacos, nesses episódios depressivos. O tratamento adequado pode ajudar muitas pessoas, mesmo aquelas pessoas
com as formas mais graves de bipolaridade, tá? A terapia e o tratamento ajuda a obter um melhor controle das suas mudanças de humor e outros sintomas bipolares. Um plano de tratamento eficaz geralmente inclui aí, uma combinação de medicamento e psicoterapia. Essa combinação de medicamentos, que são os psicotrópicos, né, as medicações psicoativas, é prescrita pelo psiquiatra, onde há uma combinação dessas medicações com a psicoterapia, que é feita pelo psicólogo. Isso também ajuda muito, essa combinação dos profissionais, né, e a combinação medicamento com terapia, né, que é a psicoterapia. O transtorno bipolar é uma doença vitalícia, né? Episódios de mania e depressão costumam voltar ao longo do tempo e do tratamento, não achando paciente que tendo essa combinação medicamentosa com essa psicoterapia, que é uma terapia que está tratado. Não. O transtorno bipolar é uma doença vitalícia, né? Episódios de mania, episódios de depressão costumam voltar com o longo do tempo. Pode melhorar agora com as medicações, com a terapia, mas com o longo do tempo ela pode voltar. Entre os episódios, né, muitas pessoas com transtorno bipolar podem se ver livre de mudança de humor. Mas algumas pessoas podem ter sintomas persistentes nessa alteração do humor e nessa alteração do seu pensamento, onde tem a depressão, os episódios depressivos. Ao longo prazo, o tratamento contínuo ajuda muito e controla muito esses sintomas que se tornam persistentes no decorrer do dia a dia, né? Então é sempre bom procurar ajuda de um médico, tá? Para estar dando um diagnóstico eficaz. Lembrando que a doença maníaco-depressiva, que é a distúrbio bipolar, a pessoa apresenta episódio de mania ou euforia, onde há aquela oscilação do humor, um humor exaltado, né? Soberbado. Quando é bem diminuída essa oscilação do humor, né, essa exaltação, a gente chama de episódio hipomaníaco. Também tem a fase do episódio de depressão, que é o humor deprimido, humor depressivo, na maioria da parte do dia, muita tristeza, se sente muito solitário, tá? Então é muito importante essa procura do tratamento com a terapia. Lembrando que a combinação dos medicamentos como estabilizadores de humor é muito importante, né? Os antipsicóticos e entre outros. Esses antipsicóticos, que são medicamentos que estabilizam o humor da pessoa, que estabiliza o episódio depressivo, o episódio maníaco, é prescrito pelo psiquiatra, com a combinação da psicoterapia com o psicólogo, ajuda muito. Isso não significa que isso vai melhorar, né? Costuma voltar com o longo do tempo, esse episódio maníaco, esse episódio depressivo, tá? A atividade física diária é muito importante, né? Muito importante mesmo. Então, segundo algumas estatísticas, 21%, né, da população brasileira sofre de alguns transtornos mentais. 2,2% da população brasileira tem transtorno bipolar, que é a doença maníaco-depressiva. 5 entre 10 causas de afastamento por incapacidade no trabalho é devido a doenças psiquiátricas e mentais, principalmente o transtorno bipolar, né? Que na fase mania, que é ou euforia, a pessoa tem sensação de extremo bem-estar, a pessoa tem aceleração do pensamento e da fala, né? Tem aquela taquilalia, a agitação de hiperatividade,
diminuição de sono, tem insônia à noite, porque fica muito agitada, não se consegue se concentrar, então tem uma diminuição da concentração, desinibição, é desinibida demais e é impulsiva demais, isso é fase maníaca. Quando isso não é muito severo, isso tudo que eu falei é bem diminuído, é o episódio hipomaníaco. Agora, no episódio depressivo, algumas características podem acontecer, né? Que é a alteração do apetite, a pessoa perde o apetite, perda de ganho de peso, tem aquela perda de ganho de peso porque não come, humor deprimido, na maioria da parte do dia, tristeza, choro, depressão, baixa autoestima, fadiga, perda de energia para as atividades físicas do cotidiano, né? Não tem mais interesse aos seus afazeres, apatia ou perda de interesse por qualquer coisa que ela costumava fazer, ir ao cinema, passear, e tendência ao isolamento. Não, mas são duas fases concomitantes da doença maníaco-depressiva. Ficou aqui um pouquinho do meu resumo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e deixe suas perguntinhas aí. Tchau!